Olá pessoal, aqui quem fala é o professor de Assis e hoje nós vamos responder uma questão bem interessante que caiu na segunda fase da UFOP de 2019. A questão diz o seguinte: uma ambulância se aproxima de um observador parado à beira da estrada com a velocidade de 108 km por hora. A ambulância está com a sirene ligada, emitindo um som com frequência original de 120 Hz. Do outro lado do observador tem um veículo ultrassônico, parado com um tubo fechado acoplado em seu teto, como mostra a figura. Nessa situação, o observador escuta o som do modo fundamental do tubo. Então, os propulsores do veículo são acionados e ele acelera em direção ao observador. Em um dado momento, o observador percebe a terceira máxima intensidade do som vindo do tubo. Considerando a velocidade do som igual a 330 metros por segundo, qual era a velocidade do veículo no momento da emissão do som dessa intensidade? Bom, primeiro de tudo, vamos transformar essa velocidade, que está em km por hora, para metros por segundo. Se pegarmos 108 e dividir por 3,6, iremos obter como velocidade 30 metros por segundo. Então, esta é a velocidade da ambulância. Observe que aqui vai acontecer o efeito Doppler, porque há um movimento relativo entre a ambulância e o veículo que está parado. A frequência do som que vai chegar no veículo é uma frequência maior do que a original, justamente devido a esse movimento relativo. Entretanto, a frequência que vai sair do tubo é a mesma que vai chegar, porque o veículo está parado. Assim, podemos dizer que no veículo chega uma frequência F, que é a mesma frequência que este observador vai escutar, porque não há um movimento relativo entre o veículo e o observador. Podemos até então entender o veículo como sendo uma espécie de observador. Além disso, a questão diz que a frequência escutada pelo observador nesta situação é o modo fundamental do tubo. Portanto, podemos até chamar aqui de F1 e aqui de F1. Vamos então calcular qual é o valor desta frequência através da equação do efeito Doppler. Vamos então escrever a equação do efeito Doppler para esta situação. A equação do efeito Doppler geral é esta: frequência observada é igual a frequência original, que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos analisar esta situação especificamente. A frequência observada nós estamos chamando de F1. Então, vamos escrever aqui, F1, que corresponde ao primeiro harmônico do tubo fechado. A frequência original, a real, emitida pela ambulância é 120 Hz. Portanto, vamos escrever aqui 120. A velocidade do som, a questão nos diz que é 330 metros por segundo. Então, vamos escrever 330. Veja, e a velocidade do observador, observe que é zero, porque está parado. O veículo aqui se encontra com a velocidade igual a zero. Então, esse termo aqui seria zero. Não temos esse termo. Dividido pela velocidade do som, 330. E aí temos que a velocidade da ambulância é 30 metros por segundo. Nesta situação em que a fonte está indo de encontro ao observador, nós utilizamos o sinal de menos. Portanto, vamos escrever aqui menos 30 metros por segundo. Então, vamos calcular. Isso vai ficar igual a 120, que multiplica 330, dividido por 330 menos 30, 300. Podemos cortar esse zero com esse zero, simplificar também este zero por este outro zero. Aqui ficaríamos com 33 em cima e 3 embaixo. Podemos dividir 33 por 3, que daria 11. Então, ficaríamos com 12 vezes 11, que daria, então, 132 Hz. Então, esta é a frequência do modo fundamental do tubo. É esta frequência que o observador está escutando, 132 Hz. Bom, então, em um primeiro momento, esta era a situação. Só que a partir de um certo instante, o veículo ultrassônico começa a acelerar em direção ao observador. Portanto, a frequência do som que vai chegar no tubo vai ser diferente de F1. Tá certo? Vai ser outra frequência. Vamos calcular qual seria esta outra frequência. Veja, ele dá mais alguns detalhes. Ele quer saber qual é a velocidade desse veículo
vamos chamar aqui de V', tá certo? Quando ele escutou a terceira máxima intensidade do som vindo do tubo. Como estamos falando de um tubo fechado, vamos lembrar da fórmula da frequência em tubos fechados, né? F é igual a N, que é o número do harmônico, vezes a velocidade do som, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. E mais, como se trata de um tubo fechado, o valor de N só pode ser valores ímpares. 1, 3, 5, 7 e etc. Ou seja, não existem harmônicos pares num tubo fechado. Então, quando ele diz a terceira máxima intensidade, quando é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer justamente quando tivermos o quinto harmônico. Ok? Então, nesta situação, nós temos que o valor de N é igual a 5, porque esta é a terceira máxima intensidade. A primeira seria o modo fundamental, a segunda máxima intensidade seria o terceiro harmônico e a terceira máxima intensidade do quinto harmônico. Olha, nós temos que qualquer frequência de um tubo sempre vai ser múltipla do modo fundamental. No caso do tubo fechado, nós poderíamos também ter essa equação. Frequência Fn seria igual a N vezes a frequência do modo fundamental. Portanto, dá para calcularmos qual vai ser o valor da frequência daquela terceira máxima intensidade, substituindo N por 5. Então, ficaríamos com F5 igual a 5 vezes 132. 5 vezes 132 vai dar 660. Portanto, a frequência do quinto harmônico, ou seja, dessa terceira máxima intensidade, é igual a 660 Hz. Bom, então aqui agora cabe uma observação. Esta é a frequência com que o som vai chegar no veículo, quando ele começar a acelerar e então a pessoa escutar o terceiro harmônico. Entretanto, aqui haveria então um outro efeito Doppler e este observador não iria escutar esta frequência, iria escutar uma frequência maior, tá certo? Mas tudo bem, o que ele quer saber é qual era a velocidade do veículo no momento em que houve essa terceira máxima intensidade. Então, de novo, agora eu posso aplicar a equação do efeito Doppler para essa nova situação. Eu vou fazer frequência F5 vai ser igual a frequência original que multiplica velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, que neste caso estamos considerando o observador como sendo o veículo, tá certo? Porque é a velocidade dele que nós estamos querendo saber. O efeito Doppler, então, estou estudando apenas entre a ambulância e este veículo, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Substituindo, vai ficar 660 é igual a 120, que multiplica 330, que é a velocidade do som. Neste caso, como observador, porque o veículo está se comportando como observador, ele está indo em direção à fonte, que é a ambulância, nós vamos colocar o sinal de mais. É assim que a gente faz, não é? Porque está na parte de cima da fração. Então, vai ficar igual a 330 mais esta velocidade, que neste caso aqui eu estou chamando de V', sobre 330 menos, de novo, menos porque a ambulância continua indo em direção ao veículo, 30. Então, temos 660 igual a 120, que multiplica 330 mais a velocidade V', que é a velocidade do veículo naquele instante da terceira máxima intensidade, dividido por 300. Eu posso passar esse 300 que está dividindo para o outro lado multiplicando, e o 120 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Vai ficar, então, 300 vezes 660 dividido por 120. Tudo isso igual a 330 mais V'. Aí aqui eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, eu posso cortar esse zero com este zero, dividir 300 por 12, que vai dar 25, então ficaria 25 vezes 66
é igual a 330 mais V'. Assim, eu posso isolar o V'. Ficaria 25 vezes 66 vai dar igual a 1.650. O 330, que está positivo, ao passar para o outro lado vai ficar negativo, então menos 330. E encontramos o valor da velocidade do veículo naquele instante como sendo igual a 1.320 metros por segundo. Observe que todas as velocidades estavam trabalhando com metros por segundo, portanto, a resposta final é metros por segundo. Então, não deveria ser marcado este item C, porque aqui está em quilômetros por hora. Para transformar em quilômetros por hora, como todas as opções estão em quilômetros por hora, eu devo multiplicar por 3,6. Assim, se fizermos 1.320 vezes 3,6, acharemos 4.752 quilômetros por hora. E teríamos, então, como resposta correta, o item E. Ok? É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.